Fala, Shiruzada, tudo bem com vocês? Essa é a aula 5 e os nossos tópicos de hoje são processo do banco de dados, entidades, relacionamentos e atributos, notação de Peter Tim, tipos de dados e cardinalidade. Você deve estar se perguntando, meu Deus, o que é tudo isso? Vem comigo que eu te explico. Começando pelo nosso primeiro tópico, que é o processo de banco de dados, ele envolve uma sequência de etapas para gerenciar e manipular dados de forma eficiente e segura. Isso inclui planejamento, que seria definir objetivos e requisitos, análise, que seria entender necessidades dos usuários, projeto, que seria criar modelos conceituais lógicos e físicos, implementação, que seria criar o banco de dados, testes, verificar integridade e desempenho, manutenção seria atualizar e otimizar. Nosso segundo tópico seria entidades, relacionamentos e atributos. O start da modelagem se dá a partir das entidades. Uma entidade é uma representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito do sistema. Toda entidade possui atributos, que são as informações que referenciam a entidade. Para exemplificar no sistema de controle de biblioteca, partimos do conceito principal, que é o empréstimo de obras por usuários da biblioteca. A partir deste conceito inicial, vamos ramificando e descobrindo novos conceitos. Quando os atributos de uma entidade formam o atributo de outra, podemos dizer que existe uma referenciação entre as entidades. Naquele atributo da entidade empréstimos, vamos armazenar apenas uma referência, a entidade livro. O mesmo ocorrerá com a relação à entidade usuário. Pelo simples fato de existir esta referência de uma entidade em outra, temos então o que chamamos de relacionamento. A notação de Peter Tim. Desenvolvida pelo cientista da computação Peter Tim, a notação TIM-ERD é considerada um método mais detalhado de ilustrar entidades e seus relacionamentos. Ele é amplamente utilizado em banco de dados e design de software. A notação TIM-ERD constitui principalmente entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade, enquanto um diagrama ER tradicional mostra atributos como parte de entidades. Os ERDs TIM as mostram como caixas individuais, o que é apenas um exemplo do detalhe e profundidade extras que os ERDs TIM podem oferecer aos usuários. Os tipos de dados. Os tipos básicos de dados seriam inteiro, int, character, char, cadeia de caracteres, varchar, data, date, hora, time, data e hora, datetime, booleano, bool, números decimais, decimal. Tipos avançados seriam texto, teste, imagem, blub, áudio, blub, vídeo, blub, JSON, XML, array e objeto. Chegamos ao nosso último tópico, que é cardinalidade. Para definir a cardinalidade, é importante perceber que os bancos de dados são realmente planilhas no centro de tudo. É claro que eles podem ser enormes em termos de pontos de dados e complexidade, mas são apenas vastos livros de contabilidade de dados. Dito isso, a cardinalidade é uma maneira de comparar o número de linhas na folha com o número de colunas. Especificamente em relação aos bancos de dados, a cardinalidade é geralmente uma medida de quantos valores distintos você tem em uma coluna em comparação com o número de linhas. Bom, Shiruzada, chegamos ao final da aula 5, espero que tenham gostado e até a próxima!